Olá, eu convido a todos a uma reflexão sobre as rotas inevitáveis à ascensão do Espírito. E eu quero começar essa reflexão por versos da música Serra do Luar, de Leila Pinheiro, e que, por inspiração de um grande centro de indução espiritual, que é o Mundo Maior, nos traz o seguinte: que viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo o momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Pensemos em um fluxo, então, numa troca, no intercâmbio. E nesse sentido, vamos buscar uma lição de Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, capítulo 4, que tem como título Instrução. Nesse capítulo, Emmanuel aborda a instrução numa perspectiva diferenciada do que normalmente estamos acostumados a trabalhar, a pensar, a refletir sobre instrução. A gente pensa assim um pouco, muito mais ligado à instrução que recebemos na escola. E a nossa perspectiva, o nosso olhar, é muito mais para a escola do mundo corpóreo, do mundo físico, do que para a ideia da escola de regeneração, da escola do espírito, da educação moral do espírito. E é essa a abordagem de Emmanuel. Portanto, nós vamos precisar, para a compreensão do que nos traz o benfeitor, de pelo menos 3 leis que estão interligadas aqui, na análise desse capítulo 4. Quais são? A lei de progresso. Sim, a lei de progresso. Trajetória ascensional do espírito vai implicar que nós tenhamos de pronto, de plano, a ideia de que estamos falando, temos que ter como base a lei de progresso, que está em O Livro dos Espíritos, no 3º livro, nas leis morais, leis naturais ou divinas, nas questões de 776 a 802. E também vamos precisar, porque os versos nos levam a isso, a ter a lei de reciprocidade, a pensar sobre ela. Então, o processo instrucional, segundo Emmanuel, se dá pela lei de reciprocidade. E se pela lei de reciprocidade, os espíritos, os seres, intercambiam, trocam, nós espelhamos, refletimos nossos sentimentos e pensamentos e recebemos as reflexões dos sentimentos e pensamentos dos outros espíritos. Porque Emmanuel, no capítulo 1 da mesma obra, Pensamento e Vida, vai nos falar que a mente é espelho da vida. Nesse sentido, a gente tem que pensar na lei de afinidade, a lei de sintonia. Nós trocamos e somos recíprocos com os afins. Sim, lei de afinidade. Com relação a essas leis, a gente vai pensar então, se estamos falando do benfeitor Emmanuel, eu fui buscar na obra Amor e Sabedoria de Emmanuel, que Clóvis Tavares vai nos trazer, que Emmanuel faz e ensina a fazer, que é unir o conhecimento a serviço do bem, com as 2 asas, de amor e sabedoria, em que a alma, o espírito, vai librar-se ou sustentar-se, equilibrar-se nesse processo de ascensão espiritual. Sim, Clóvis Tavares vai dizer isso. E aqui, então, 2 asas, a do amor e da sabedoria. E Emmanuel, no capítulo 4, vai exatamente abrir a sua lição, nos dizendo que já foi dito que o espírito progride, não é? E vai falar nessas 2 grandes asas que são o amor e a sabedoria. Emmanuel nos traz isso.
Então, o que nós percebemos? O que é que o Emmanuel traz em torno dessa asa? O que representa para o Emmanuel essa asa que ele vai chamar amor? Então ele vai dizer que pelo amor a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, refletindo suas próprias virtudes, de dentro para fora. Isso significa que pelo amor valorizamos-nos para a vida. Amando, o espírito valoriza-se para a vida. Então essa asa representa o processo endógeno de afinação do instrumento, de dentro para fora. Eu reflito, eu emano, eu espelho o que está em meu coração, o que está em minha mente, para os demais, aqueles que me cercam. E isso que eu emano vai conectar-se com pensamentos e sentimentos afins, com os meus afins. E assim eu estabeleço um processo de troca, uma permuta constante e permanente. Já quando eu não tenho o amor, quando eu não reflito esse sentimento, essas virtudes e o amor, eu vou ter aquilo que o Emmanuel vai dizer. A bondade, quando ignora, quer dizer, quando eu amo muito, amo demais, tenho a hipertrofia do amor, da bondade, mas não conheço, não me instruo, eu vou ter a bondade que ignora, que Emmanuel vai dizer que é qual poço que dessedenta, mas não ensina. Pronto, então vamos pensar, um poço que dessedenta e não ensina é a afeição dos pais, que amam tanto a seus filhos, que passam a mão na cabeça, que não corrigem, que não aparam os vícios de seus filhos, de nossos filhos, e acabamos não ensinando, não educando, não instruindo, pela hipertrofia do amor. Não é? É nesse sentido. É como as pessoas que são boas demais, caritativas demais, e, como no dito popular, dão peixe, mas não ensinam a pescar, não dão a vara. Esse é o contraponto da bondade sem o conhecimento, sem a instrução. E a outra asa, qual a asa? A asa da sabedoria, a asa do conhecimento, a asa da instrução. E Emmanuel nos diz quanto a essa asa. O que representa a sabedoria, então? Esse polo no desenvolvimento do espírito, no progresso do espírito. Ele diz que pela inteligência recolhe o espírito a influência dos vanguardeiros do progresso, ou seja, dos espíritos superiores. Esses espíritos superiores refletem as suas virtudes e vão, pelo reflexo das virtudes, impelindo os espíritos menos instruídos, inferiores, portanto, ao alto, né? Ao crescimento, à evolução. E é pela sabedoria que somos valorizados pela vida. Pronto, agora a permuta é de fora para dentro, é exógena. Esse ponto agora é o do receber. Né? Recebemos a instrução pelo reflexo da mente dos vanguardeiros do progresso, como Emmanuel, que até agora nos instrui com o seu trabalho por meio da mediunidade de Chico. Como Emmanuel, que vem nos instruindo na análise pormenorizada da Boa Nova, do Evangelho, em sua coleção interpretativa do Evangelho. Por que pela vida somos valorizados quando nos instruímos? O próprio Cristo nos disse que muito será dado àquele que tem, e daquele que não tem será retirado.
E por não compreendermos esse ensinamento, isso que é uma lei de reciprocidade, de afinidade, de troca, nós acabamos não entendendo completamente isso diante daquilo que Jesus viveu e pregou. Daí porque Kardec vai trazer um capítulo específico sobre essa que a gente pode dizer que Kardec intitulou Estranha Moral. O nosso entendimento não era suficiente no momento para que conseguíssemos compreender a amplitude do que Jesus falava. E agora Emmanuel, quando nos traz instrução, esse ensinamento, ele vai nos dizer exatamente isso. Não é? Por outras palavras, mas ele está nos dizendo isso. Não é? Então a gente percebe assim, que há, segundo o benfeitor Emmanuel, uma cadeia de gradativa expansão do processo instrucional, do conhecimento, da sabedoria e do amor. Não é? Há o que ele vai chamar de fluxo da herança mental. Da herança mental. E que ele vai intitular a telementação. Isso se dá pela telepatia, pela transmissão do pensamento de mente para mente, dos mais evoluídos para os menos evoluídos. Veja, e Emmanuel vai nos dizer que essa cadeia de gradativa expansão, claro, nós aprendemos na Lei de Progresso com Kardec da seguinte forma: o progresso do espírito é gradual. O progresso não dá saltos, a natureza não dá saltos. Obviamente que Emmanuel vai nos falar de uma cadeia que é gradativa e que se expande exatamente de espírito a espírito, de nível evolutivo para nível evolutivo, de planeta para planeta, de humanidade para humanidade. Como assim? Sim, na obra A Caminho da Luz, o próprio Emmanuel vai nos lecionar que quando da transição planetária do grau 1 do nosso planeta, da Terra, para o grau 2, nós recebemos pela lei de reciprocidade a ajuda dos nossos irmãos da Estrela Capela. Veja, isso está em Gênesis. Está lá. E aqui o Emmanuel vai nos trazer assim, essa cadeia expansiva e gradual, não é? Hoje, nós aqui estamos falando em sinal dos tempos, falando em pandemia, falando em transição planetária, não é? Os tempos são chegados. Olha o Apocalipse. Então, nós estamos dizendo que esse é o momento da separação do joio do trigo. Esse é o momento em que nós estamos recebendo, e agora de uma forma mais acelerada, a vinda, a contribuição de irmãos de outro orbe, de outra constelação, para nos assistir no nosso progresso, alçando a Terra, a humanidade terrena, do grau 2 para o 3, para o mundo de regeneração. Estamos em pleno processo de regeneração da humanidade. O que é isso, se não um processo instrucional, o que se dá de forma recíproca e por afinidade? Os mais próximos colaboram, são afins nesse grande multiverso, que é o mundo, que é a criação divina. E aí ele vai dizer, Emmanuel, para nós que esse fluxo de herança mental, né, que se expande, tem, pelo menos no capítulo ele trabalha com pelo menos 3 ferramentas, 3 grandes elementos que ele vai trazer, como a arte, a escola e o livro. A arte, e Emmanuel vai falar como essa herança mental se transmite ou se repassa de uma geração a outra pelas obras de arte, em suas diferentes áreas. E aqui a gente ficou pensando com relação à arte, nesse centro de indução, de inspiração, porque aqui a gente pensa muito em autoria, e a gente pensa na autoria do ponto de vista muito individualista. E quando a gente está falando sobre a instrução na perspectiva da reciprocidade, da afinidade, a necessidade de nós expandirmos a nossa visão, ampliarmos essa compreensão, né?
E aí nós vamos aprender com um outro benfeitor, que é André Luiz, né? Nós vamos aprender com André Luiz na obra Mensageiros, capítulo 17, que se intitula Posto de Serviço, que ele visitando um posto de serviço muito próximo à crosta, então ele visualiza numa grande varanda, várias obras, várias pinturas ou telas. E dentre elas estava uma tela que apresentava o martírio de São Diniz, o apóstolo das Galhas. E ele então reconhece que é de um artista chamado Florentino, um pintor francês. E então ele pensa e fica com essa ideia, nossa, então isso aqui é uma cópia da obra de Florentino Bonatti. Aí o administrador do posto de serviço diz assim, na verdade, André, o que acontece? Esta aqui é uma cópia, e a de Florentino Bonatti é uma cópia dessa cópia, porque ele esteve aqui no final do século passado, portanto no século XIX, né? Porque a obra Mensageiros é do século XX, nós estamos em 21, no século XXI. Então ele esteve aqui durante o sono orgânico e assim que acordou, não se contentou enquanto não retratou, né? Não conseguiu pintar essa tela. Portanto, percebam que a original, e ele vai dizer para André Luiz, que a original não é aquela. Vejam como a nossa ideia de autoria, de quem que é o autor, de onde parte, qual é o centro de onde partem as ideias, as obras, os próprios livros, é bem encaminhada, bem reduzida, né? A partir da perspectiva de Emmanuel. Então, com relação à arte, nós aprendemos com o André Luiz um pouco na obra Mensageiros, né? E com relação à escola? Veja, gente, com relação à escola, Emmanuel, na própria obra Pensamento e Vida, quando ele faz a apresentação dessa obra, ele nos traz assim, que essa obra partiu de pedidos, não é, de solicitações, e ele então resolve, pela psicografia do Chico, escrever então, trazer para nós encarnados, essa espécie de cartilha que é utilizada no mundo maior, no mundo invisível e espiritual, nas escolas de regeneração, quando nós espíritos estamos nos preparando para o encarne, para reencarnar. Então, olha aí como funciona o processo. E aqui nós estamos nos instruindo a partir dessas escolas que existem no mundo espiritual, escolas de regeneração do espírito, muito maiores e mais amplas do que essas escolas que são um retrato pálido, uma imagem pálida das escolas no mundo maior, no mundo verdadeiro, na pátria espiritual. O outro e último elemento que o Emmanuel vai trazer é o livro. Então, quanto ao processo instrucional, o Emmanuel dá uma valorização grande ao livro, porque ele tem um parágrafo inteiro no capítulo 4 dedicado ao livro, que ele vai falar sobre esse grande imã, essa grande atração e que contribui com as almas. Eu quero ler um pouco para vocês um texto de Emmanuel sobre o livro nessa obra. Ele assim diz, o livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto a imensas distâncias no espaço e no tempo incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Olha só esse fluxo de herança mental pela telementação. E aí a gente pensa em um grande livro, né? Um livro para nós, a humanidade, que nos foi trazido, que é o Evangelho. E mais, a gente vai pensar também com Emmanuel e sobre a autoria e sobre a instrução na obra Paulo Estevão.
no momento em que Paulo está à noite, após os trabalhos, o ensinamento, então, encontra-se angustiado e chora e pede ajuda ao mestre. Porque ele sente que não está dando conta da tarefa, que ele não está conseguindo instruir como entende que deveria, né? E então ele sente a presença amorosa do mestre, ele sente aquele clarão suave e a dulcíssima voz do mestre, que vai dizer a ele que se utilize dos dons do Espírito. E naquele momento Paulo não compreende o que o mestre diz. E é quando ele torna Paulo, que a partir daquele momento ele vai escrever as demais igrejas, as demais comunidades e assembleias de cristãos por ele fundadas. Porque, e que naquele momento, quando Cristo diz você vai escrever, escreva, ele diz, daqui para frente, Estevão ficará mais achegado a ti. E para quê? Para transmitir o meu pensamento. Então, nesse processo de reflexo, nós temos a reflexão do pensamento do Cristo para Estevão, e Estevão refletindo o pensar do Cristo para Paulo, por meio das epístolas, que estão até hoje nos instruindo. Até hoje nos instruindo. Percebamos, não é, como é interessante isso. Portanto, a assimilação, o que Emmanuel trabalha nesse capítulo, a assimilação do pensamento através do livro. É disso que o instrutor fala. E ele vai dizer que isso é um fenômeno de reflexão pura e simples. E ele leciona isso no capítulo 1 da obra Pensamento e Vida. E quanto à lei de sintonia, ele fala muito bem no capítulo 2, em que ele trabalha a vontade. Ele vai dizer como a vontade é que fosse assim, o start, aquele botão que aciona os demais departamentos, que ele vai dizer na empresa ou na mente. Né? Então, Clóvis Tavares, ainda na obra Amor e Sabedoria de Emmanuel, pelo o contato muito próximo com Emmanuel, com o Chico, porque trabalhou com os dois, recebendo mensagens até pessoais de Emmanuel e instruções, então ele vai dizer, com relação à autoria, dessa larga porcentagem de influência do mundo espiritual, esse grande centro de indução sobre o processo de criação literária em nosso mundo. Ele chega até a falar de um percentual de 75% do mundo maior, não é? desse centro de indução, e apenas 25% nosso aqui. Né? Então, vejam que é preciso que a gente busque essa reflexão bem mais ampliada desse processo de instrução na caminhada ascensional do espírito, no intercâmbio permanente e constante entre aqueles que nos amam, os nossos instrutores, os espíritos elevados, os paladinos da luz, e que estão sempre a nos instruir. E nós espíritas sabemos o quanto é importante a instrução e o amor e caminharem de forma equilibrada nessa nossa ascensão espiritual. O quanto o nosso esforço para que consigamos a instrução e para que consigamos, num processo interno, vivenciar o amor que o Cristo veio nos ensinar pelo Evangelho. Por isso, buscando então o essencial na instrução de Emmanuel sobre instrução. O que é essencial? O que devemos ficar nesse processo instrucional em relação ao crescimento, à evolução do espírito? Nós temos duas grandes lições que o benfeitor nos deixa nesse capítulo, que são, de um lado, estudar e servir como rotas inevitáveis na ascensão do espírito. E outra, o dever de estudar. Não é? Devemos, portanto, estudar sempre. Para quê?
Estudar para quê? Para hipertrofiarmos a nossa inteligência, para sermos superiores aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos? Não. Estudar para que nós consigamos nos aproximar dos reflexos dos espíritos superiores. Estudar, nos esforçar para estudar sempre, no sentido de, pelas nossas ideias, não é? Pelos nossos exemplos, pela nossa vida, refletirmos as ideias, os exemplos desses paladinos da luz, desses nossos instrutores e mentores que têm vindo mesmo antes da vida do Cristo e depois continuam a vir e a nos instruir permanentemente. Mas nós precisamos estar sintonizados para que possamos receber os reflexos desses irmãos, sem o que não ascenderemos, sem o que não conseguiremos nos livrar, nos sustentar, porque hipertrofiando uma de nossas asas, seja do amor ou da sabedoria, estaremos descompensados e não alçaremos o voo. Como na metáfora de Leonardo Boff, da águia e da galinha, nós, embora sejamos águias, filhos de Deus, centelhas divinas, nós não conseguiremos fazer o voo da águia. Alçando plenitudes, faremos apenas o voo da galinha, porque estamos condicionados a sermos galinhas. E é preciso o equilíbrio. Por que então estudar, mas servir? Olha mais uma vez as duas rotas. Estudar, a rota da sabedoria, e servir, a rota da bondade, a rota do amor. Não é? São essas duas grandes rotas que vão nos elevar. Então é importante que nesse momento pensemos na grandeza do que é a instrução para o benfeitor Emmanuel. De como para nós espíritas, pelo conhecimento da obra de Allan Kardec, da codificação, por meio das luzes do Consolador prometido por Jesus a nós. E não só para nós espíritas, mas para a humanidade. E não para a humanidade terrena. Para todas as humanidades, em todo o multiverso. E não só para pensar em um universo, em um único orbe. Quando nós pensamos no Evangelho, no Consolador prometido, pensemos sempre nessa grande luz que nos é trazida pelo Cristo como governador espiritual deste planeta. Mas há outros Cristos, outros planetas, outras estrelas, outros mundos. Mas o Evangelho, a Boa Nova, é única, é uma só. Portanto, devemos pensar no todo e em todos os espíritos e com todos eles, no intercâmbio com todos, crescemos e evoluímos por meio da dilatação da nossa capacidade de amar, por meio do nosso esforço permanente de conhecer, conhecendo a nós mesmos, nossas imperfeições, aquilo que já conseguimos evoluir, as virtudes que temos em potencial. E pelo nosso próprio conhecimento, saber exatamente do que precisamos, de que ferramentas, o que mais nós precisamos nessa trajetória. E bendigamos neste momento ao Cristo, ao benfeitor Emmanuel e a Kardec, por tanto conhecimento e tanto consolo que nos tem trazido, sobretudo nesse momento que vivemos, porque só tem serenidade nesta hora de testemunho da nossa fé aqueles que conhecem o ensinamento do Cristo, que tem fé nas suas bem-aventuranças, aquele que conhece
a verdade imortal. E aquele que já bebeu da água que vai nos dessedentar para todo sempre, a água da vida que bebemos no Cristo e que bebemos no Consolador, por Ele prometido para nós, que é a doutrina dos Espíritos. Muita paz e muita luz a todos nós, neste dia e sempre.